Olá, arteiras! Eu sou a Paula Correia e você está no Costurices e Cia by Paula Correia. Esse é mais um vídeo daqueles que eu não vou mostrar o meu rostinho, eu vim aqui rapidinho só para comentar com vocês como é o nosso vídeo e o porquê do nosso vídeo de hoje. Essa peça é a Bata Desafio, na verdade ela é uma inspiração para Bata Desafio. E o que é o desafio? O desafio é um projeto que eu faço de tempos em tempos lá no grupo Costurices e Cia, para estimular vocês a costurarem, a se desafiarem, a tentarem novos moldes, novas peças. E aí, como funciona? Eu postei lá essa foto dessa peça, e expliquei que a peça seria inspirada nessa. Porém, para que todas as costureirinhas tenham a mesma chance, eu posto molde com antecedência, porque quem não tiver como imprimir em casa tem o tempo de ir em lan house, em papelaria, enfim. E aí eu faço uma alteração na peça, algumas alterações na peça ao longo do vídeo, para que todas tenham que assistir o vídeo, porque assim as meninas que já sabem costurar não saem na frente das que não sabem costurar, certo? Então vamos lá, como foi funcionar? Ao longo do vídeo eu vou explicando o que tem que ser feito, como tem que ser feito, e são dicas e são especificações para participar do desafio, tá? Quem não for participar do desafio pode trabalhar da forma que acha mais fácil. Então, uma das coisas que eu pedi, na hora que vocês forem postar a foto de vocês lá no grupo, postar não só a parte da frente, mas postar também o avesso da peça, tá? Eu vou mostrar o avesso dessa peça para vocês verem que maravilha que é esse avesso, ó. É esse trabalho que vocês vão entregar para cliente de vocês, tá? Então, meninas, é isso, não vou me demorar mais. Vamos pro vídeo, bora pro desafio e vem vocês também pro nosso grupinho. Ah, não esquece de deixar o joinha e de se inscrever aqui no canal. Bom, meninas, vamos começar. Eu vou começar explicando o molde para vocês. Na folha 1, vocês vão ter as duas partes da frente. Uma das partes a gente vai cortar na dobra do tecido, a outra vai cortar espelhado. Eu já vou explicar para vocês o que é dobra do tecido e o que é espelhado. Aqui, a partir da folha 2, aqui ó, nós temos 2A e 2B. Por quê? Aqui eu tenho uma das partes das costas e aqui eu tenho a outra parte das costas. E aqui eu tenho, ó, nas duas folhas, o babado. Então, eu vou cortar em uma das folhas aqui nesse pontilhado. Deixa eu dobrar aqui. E aí, eu vou colar aqui na outra folha. E tudo isso aqui é o babado da nossa blusinha, certo? Então, o molde é esse. Aqui embaixo, eu tenho um gasto aproximado de tecido. Como é uma peça de desafio, não vai, as meninas precisam partir com a mesma... tem que ter mais ou menos o mesmo nível de facilidade para todas, então por isso eu coloquei aqui o gasto estimado de tecido. E aqui nós temos a parte de baixo da blusinha, aquela faixa de baixo, as medidas dela certinho. Então, vamos lá. Lembrando que essa é uma peça de desafio, então, como sempre funcionam os desafios lá no nosso grupo, eu mostro para vocês uma peça e a peça do desafio é uma peça feita inspirada naquela, muito próxima daquela, mas com algumas alterações. Justamente para que as meninas que precisam do vídeo para fazer a peça não fiquem atrás das outras. Todo mundo tem que assistir o vídeo para todo mundo partir do mesmo ponto, certo? Então, prestem atenção, que ao longo do vídeo eu vou falando quais as alterações nós vamos fazer para a peça do desafio. Vou explicar a peça certinha do jeito que eu postei lá, a foto, para quem quiser fazer, e vou explicar certinho a peça do desafio, tá? Temos aqui os moldes, vamos passar para os tecidos já cortados. Então, vamos lá para os tecidos já cortados. Lembrando que o molde de vocês já tá com margem de costura, então não precisa acrescentar nada. O meu aqui eu cortei um pouquinho maior porque o meu estava sem margem de costura, tá? Mas eu já passei para vocês com margem de costura. O que é espelhado
que a gente faz? A gente posiciona o tecido direito com direito, coloca o molde aqui em cima e corta do jeitinho que tá no molde. E aí, ele já vai sair espelhado. Por que espelhado? Porque quando a gente abre, ele fica cada um para um lado, certo? Então, nós temos aqui a parte das costas, molde espelhado. Esse aqui é a parte das costas, o menorzinho, que tem a cava do braço. Vocês vão precisar de 2 faixinhas de viés, isso não tá no molde, porque isso já é uma das alterações, com 4,5 centímetros de largura e que tenha o dobro dessa altura aqui das costas. Ó, eu vou posicionar aqui, o meu tá um pouquinho maior, porque depois eu diminuo esse pedacinho. Mas tá vendo? Ele tem que ter o dobro dessa altura e tem que ter 4,5 centímetros de largura. Nós vamos usar 2 faixinhas dessa. Nós vamos utilizar viés com 3 centímetros de largura para fazer o acabamento na nossa cava e para fazer o acabamento na nossa gola. Então, eu tenho aqui para as cavas, os viés, e para a gola. A frente, uma das frentes é cortada espelhado, e eu tenho aqui a outra frente, que é a única peça que vai ser cortado na dobra do tecido. Então, como é que a gente faz? Dobra o tecido, vamos supor que o tecido nosso tá aberto. Aí, vocês colocam essa parte onde tá escrito dobra do tecido, aonde o tecido foi dobrado. E aí, corta do jeitinho que tá no molde de vocês. Lembrando que o de vocês já tá com a margem de costura certinho. E aí, quando abrir, ele vai ficar assim, tá? A parte das costas, que também é espelhado, eu tenho aqui a nossa faixa, que vai na parte de baixo, e a manga, o franzido, que vai cortar 2 vezes na dobra do tecido, certo? Tecidos cortados, vamos começar a costura. Então, vamos lá. Aqui na parte da frente e das costas, aqui onde tá a cava, eu fiz uma marcação frente e costas, porque são peças parecidas. A gente vai começar a costura pela junção dos ombros. Aqui já vai a nossa primeira regra do desafio. As peças não podem ser forradas, elas têm que ser costuradas com costura francesa e acabamento de viés, igual eu vou explicar para vocês, tá? Até para estimular quem tem um medinho de costurar o viés, para colocar o viés. Vocês podem usar um viés de cetim, vocês podem usar o viés do próprio tecido. Até podem usar o viés industrializado. Eu não recomendo, eu não acho o viés industrializado bacana para roupa de bebê. Vocês podem usar, mas eu não recomendo, certo? Então, vamos lá. A gente vai posicionar aqui, ó, avesso com avesso, sempre posicionando primeiro aqui nessa parte onde tá cortado em diagonal. Porque se a gente tiver cortado alguma coisa errada, deixa eu alfinetar aqui. Se a gente tiver cortado alguma coisa errada, se tiver tortinho, que fique aqui pro lado da cava ou que fique pro lado da gola. Mas aqui tem que ficar certinho, tá? Então, vamos posicionar direito com direito e vamos costurar com margem de meio centímetro. A gente vai posicionar assim, ó, essas 2 partes que são parecidas, frente e costas. Aqui de novo, frente e costas. E aí, a gente vai posicionar pelo ombro, essa parte que tá também pelo ombro, essa parte que tá na dobra do tecido. E essa parte onde vai ser o abotoamento da nossa peça. A gente vai posicionar aqui, ó. Onde tá na diagonal. Lembrando que a gente vai alinhar primeiro onde tá na diagonal. Vou alfinetar. E do outro lado, a mesma coisa, certo? Vou alfinetar aqui também. Deixa eu pegar aqui meu alfinete. E aí, nós vamos costurar aqui no ombro, nos 4 ombros, no caso, nas 4 junções do ombro, com margem de meio centímetro. Bom, costurei, eu refilei aqui em cima, ou seja, eu reduzi a margem de costura. E agora, a gente vai virar a nossa peça posicionando direito com direito. E vamos costurar mais uma vez aqui com margem de meio centímetro, certo? Isso nós vamos fazer nas 4 junções do ombro.
Feito isso nas 4 junções do ombro, a gente vai vir para a parte que seria o nosso babado. Porém, uma das alterações que eu vou fazer na peça é justamente não colocar o babado. Mas eu vou explicar para vocês como é que vai ficar, como é que vai funcionar sem o nosso babado, tá? Eu vou explicar fazendo como se fosse fazer com o babado, e aí depois eu explico para vocês como é que vai ser a alteração. Eu tenho aqui a faixa do babado, vocês vão embanhar na parte reta, não nessa parte curvadinha. Vocês vão embanhar na parte reta, que é dobra uma vez, depois dobra de novo e aí costura, certo? Feito isso, vocês vão franzir nessa parte que é curvadinha. Franze tudo até ficar com essa altura aqui, porque aí a gente, depois de franzido, vai posicionar esse babado aqui. Eu não vou fazer com o babado, eu vou fazer com o viés, mas já dá para vocês entenderem, tá? Deixa eu vir aqui. Nós vamos pegar a nossa faixa do viés, aquela que nós cortamos com 4,5 centímetros de largura. Vamos passar o ferro dobrando. E aí, eu vou alfinetar ela aqui na nossa peça. Vou alfinetar aqui, ó, ao redor dela toda. Ao redor não, né? Acompanhando. Alfinetei. Agora, eu vou vir aqui com a outra parte da nossa peça. Lembrando que nesse momento é importante prestar atenção naquela marcação que a gente fez, se é costas ou se é frente. Eu vou posicionar ele aqui, ó, para vocês conseguirem visualizar. Tá vendo aqui? Nós vamos fazer como se fosse um sanduichinho. Vai ficar essa parte, o viés ou o franzido no caso, e aí vem a outra parte. E aí, eu vou tombar aqui, ó, direito com direito. Eu vou alfinetar aqui pela junção do ombro, e o que que eu vou fazer? Essa margenzinha que sobra da nossa costura, uma eu jogo para a direita e outra eu jogo para a esquerda. Uma para frente, uma para as costas, no caso, né? Lembrando que ele tem que ficar bem certinho, costura com costura. E aí, ó, é só vir alfinetando pro lado de cá, até alfinetar toda essa peça. Peraí. Tudo alfinetadinho, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem direitinho. Nós vamos costurar isso aqui com margem de 1 centímetro. O mesmo processo a gente faz dos dois lados, tá? Bom, costurei. O que que nós vamos fazer aqui agora? A gente vai abrir essa margem de costura com o ferro. A parte cinza, que é o viés, ou que seria o babado, mais a margem de costura dessa parte da frente aqui, nós vamos jogar aqui pro centro. Deixa eu virar aqui, ó. Aqui pro centro. Do lado de dentro da peça. Já a margem de costura, que é aqui dessa parte que tem a cava, nós vamos jogar pro lado de fora. Tá dando pra entender, ó? Quando a gente costura, fica assim, os 3. Então, esse eu jogo pro lado de cá e esses 2 eu jogo pro lado de dentro. Nós vamos refilar, ou seja, a gente vai reduzir a margem de costura somente desses 2, que seria o babado ou o viés e da parte de dentro aqui, dessa peça de dentro aqui, tá? Vamos refilar ele todo. Então, vai ficar assim, ó. A margem de costura que sobra aqui dessa parte da cava vai ficar inteira. E o que seria o babado ou viés vai ficar refilado, certo? Nós vamos pegar agora uma cola bastão, que é essa cola escolar mesmo, de colar papel mesmo. Vou passar aqui na minha margem, que sobrou, ó, que tá maior. E vou dobrar ela até bem próximo ali de onde seria a minha costura. Ó,
como é que ela ficou dobradinha. O importante é que, depois que ela tiver dobradinha, que eu passar o ferro, eu vou dobrar ela toda, eu vou tombar isso aqui, tampando essa margem que sobrou aqui de baixo. Então, vocês têm que tomar cuidado que a outra tem que ficar menor do que essa que a gente vai dobrar aqui. Dobrei aqui, tampei, eu vou passar uma costura bem rente aqui. Vou mostrar do outro lado pra vocês como é que vai ficar, porque do outro lado eu já costurei. Ó, tá dando pra ver a linha da costura aqui? Então, na frente, ele vai ficar assim. Esse viés, no caso, poderia ser o babado, mas aqui pra nossa peça do desafio vai ser o viés. Lembrando que se vocês forem fazer uma peça com o babado, o processo é o mesmo, não muda absolutamente nada, tá? A única diferença é que ele vai estar franzido, então vai dar um pouquinho mais de tecido, mas não muda absolutamente nada. E aí, depois de costurar, a nossa peça vai ficar dessa forma. Ó, fiz as costuras, tudo certinho, nós vamos fechar agora a nossa lateral. Da mesma forma que a gente costurou o ombro. Avesso com avesso, junta aqui certinho, costura com margem de meio centímetro, refila, depois vira direito com direito e costura com margem de meio centímetro. Do mesmo jeitinho que nós fizemos no ombro, a gente vai fazer nas duas laterais. Fechei as laterais, agora a gente vai costurar o viés aqui da nossa cavinha. Tô com o meu viés aqui, eu vou fazer uma marcação 1 centímetro, 1,5 centímetro, enfim, um pouquinho pra dentro aqui da minha peça. Vou posicionar o direito do meu viés, no direito aqui da minha peça, e vou começar a costurar, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou começar a costurar a partir dessa minha marcação, usando margem de 1 centímetro para fazer essa costura, certo? Costurei o viés e deixa eu mostrar pra vocês, ó. Da mesma forma que eu deixei um pedacinho sobrando aqui no início, eu deixei um pedacinho sobrando aqui no final. E eu costuro até um encostar no outro, tá vendo? Feito isso, o que que eu faço? Eu vou abrir aqui, ó, e aí eu vou passar uma costurinha nesse sentido para costurar um viés aqui no outro. Costurar aqui. Lembrando que essa costura que eu passo agora, ela não pode pegar a minha peça embaixo, então tem que tomar esse cuidado. Ó, ela não pode pegar a peça embaixo, certo? Fiz isso, eu vou refilar aqui, ó. Eu corto como se fosse um V ao contrário. Aqui. E aí, nós vamos fazer piques. Deixa eu pegar outra tesoura que é melhor para pique. Nós vamos fazer piques ao redor da nossa cava inteirinha. Uma dica nessa parte, toda vez que vocês forem costurar uma peça onde tem que fazer pique, dá uma reduzidinha no tamanho do ponto da máquina. Ó. Os piques tem que vir até bem próximos à costura, bem próximos. E como a cava é um pedaço bem curtinho, é uma curva acentuada, é bem curvadinho, pode fazer os piques mais próximos. Se vocês forem trabalhar com uma peça que tem uma curva mais leve, que seja pouco curvado, pode fazer o pique um pouquinho mais longe. Depois de fazer o pique, nós vamos refilar, que nada mais é do que reduzir essa margem que sobrou, onde nós fizemos os piques. E aí, nós vamos vir aqui pro avesso, ó. Vou pegar o meu viés, eu dobro uma vez, trazendo até a minha costura. E aí, eu dobro novamente, passem o ferro bem bonitinho. Até para ajudar a sentar, para esse viés ficar mais bem feitinho. E aí, vai costurar, margeando aqui, ele tomando cuidado aqui em cima, ó. Quando a gente virar esse viés, se vocês não puxarem o viés aqui do meio da blusinha pra cá, corre risco de pegar a costura em cima, tá? Então, puxa ele pra cá, dobra uma vez, dobra de novo e aí costura. Ele vai ficar dessa forma, ó. Tá vendo como esse viés aqui de fora, ele esconde a costura? Ó, por dentro como é que fica. Bem bonitinho, né?
Fizemos isso, feita essa parte, nós vamos aqui para a faixa de baixo da nossa blusinha. Bom, então vamos lá para nossa faixa. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos dobrar ela aqui ao meio, certinho, meinho com meinho. E aí nós vamos começar a fazer essas marcações para poder fazer as pregas. Eu fiz uma anotação aqui, ó. Eu vou posicionar aqui, vocês tirem print. Eu acho que dá para entender. Aqui dobra do tecido, aqui é as medidas que a gente vai fazer a nossa marcação. A partir da dobra do tecido, vocês vão contar. Aqui tá marcado 5,5, mas é 5,25, tá? A partir da dobra do tecido, 5,25, 4, 8,5, 4, 8,5 e 4. Então, a gente vai vir aqui, ó. Eu marquei aqui a dobra do tecido com um pique, que é só dobrar e fazer um piquezinho. E aí, a gente vai vir com a nossa régua, fazendo as nossas marcações aqui. Então, eu vou marcar 5,25, 4, 8,5, 4 de novo, 8,5 de novo e 4. Vai sobrar um tanto de tecido aqui. Um tanto a gente vai usar aqui para a última parte, vai sobrar porque eu acabei colocando uma prega mais na hora de calcular o tecido, tá? Mas isso não tem problema, ele vai sobrar e a gente vai eliminar. Aqui, isso nós vamos fazer dos dois lados, tá? Aqui onde nós fizemos a marcação de 4 centímetros, a gente vai marcar o meio dele, ou seja, 2 centímetros. Vou marcar até um tracinho maior aqui. Onde a gente marcou 4, nós vamos marchar o meio deles. Certo? Repetindo, vamos fazer isso dos dois lados. Vou trazer mais pra cá, para vocês enxergarem melhor. Deixa eu ver se mexer aqui. E aí, vocês vão fazer o seguinte, essa marcação aqui, eu vou trazer aqui na minha marcação de 2 e vou alfinetar. Essa outra marcação aqui, eu vou trazer aqui na minha marcação do meio, que seria de 2 no caso, e vou alfinetar. O mesmo processo eu vou fazer aqui nele todo. Marcação, trazendo aqui no meio, para fazer a nossa preguinha. Do outro lado, a mesma coisa. E vou fazer ele aqui na minha faixa toda, dos dois lados. Alfinetei ele todo. E no total, nós teremos 6 pregas, 3, 6. Eu vou passar uma costura aqui em cima agora, só para segurar isso aqui, para ficar mais fácil para eu trabalhar. Passei a costura aqui, ó, como eu falei, só para segurar. Agora, a gente vai costurar isso aqui na nossa peça. Tá marcado o meio aqui, como eu expliquei para vocês. Aqui na minha peça, eu vou marcar o meio também, ó. Vou posicionar aqui a partir do viés, ou do que seria o babado. E vou fazer um pique para marcar o meio. Vou colocar aqui meio com meio, direito com direito. E vou alfinetar. E aí, eu vou alfinetar aqui, ó, em cada prega. Como eu disse, vai sobrar um pouco de tecido aqui, porque eu calculei uma prega a mais. Me confundi na hora de calcular. E aí, depois que a gente alfinetar tudo, faz de conta que eu já alfinetei tudo aqui, nós vamos passar uma costura aqui com margem de 1 centímetro ao redor da nossa peça toda. Lembrando que a gente colocou direito com direito. Já costurei, agora a gente vai retirar esse excesso de tecido aqui. É só alinhar aqui, ó, os dois tecidos, o da parte de cima com a da parte de baixo,
e cortar esse excesso. Cortei o excesso dos dois lados, a nossa peça tá desse jeito. A gente vai agora abrir isso aqui, essa margem de costura com ferro. E depois nós vamos refilar só a margem de costura aqui da parte da blusa. A parte que é a parte de baixo, a gente vai deixar a margem dela inteira. Porque aí depois nós vamos costurar, nós vamos passar cola. Deixa eu virar essa, acho que dá pra ver melhor. Nós vamos passar cola, dobrar, igual a gente fez aqui nessa junção, aqui onde foi o viezinho, tá? Então, eu vou passar o ferro aqui e vou refilar essa margem de costura só da parte de cima. Ó, refilei, acho que dá pra ver aqui bem curtinho, e esse aqui maior. E aí, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez aí na parte de cima, onde nós costuramos o viés. Vamos passar a nossa cola bastão, que é uma cola escolar, à base d'água, não tem perigo de manchar. Vamos passar o ferro aqui e jogar essa margem que a gente colou, cobrindo a outra margem. E aí, a gente vai passar uma costurinha rente aqui. Costura feita, tá tudo certinho aqui. Gente, olha o avesso dessa peça. A gente vai agora para costurar para as laterais aqui, o abotoamento aqui da nossa peça. Eu vou pegar a régua e aqui no avesso da peça, eu vou marcar. Deixa eu pegar a minha caneta aqui, que criou perninhas. Vamos lá. Eu vou marcar, vou fazer um traço de fora a fora com 2 centímetros. Deixa eu marcar aqui. Ó, 2 centímetros. Porque o que acontece? Na verdade, eu preciso que essa marcação depois fique com essa dobra aqui. Nós vamos dobrar e colar. Eu marco 2 lá na outra ponta, porque é mais fácil pra gente fazer essa colagem. Mas essa dobra aqui, no final de contas, vai ficar com 1 centímetro dobrado. E aí, passei a minha cola, eu vou dobrar trazendo o meu tecido até onde eu fiz a marcação de 2 centímetros. Então, eu fiz a marcação de 2 centímetros, mas eu vou ter, na real, uma dobra de 1 centímetro. Vou passar o ferro nisso aqui para segurar direitinho e depois eu venho aqui pro lado do direito da peça. No lado do direito da peça, dessa vez, eu vou fazer o meu traço com 4 centímetros. Vou marcar aqui, ó. Lembrando que eu tô usando uma canetinha fantasma. A gente tem que marcar sempre com algo que depois a gente consiga apagar, certo? E dessa vez, eu não vou, ó, risquei os 4 centímetros, eu não vou passar cola, eu só vou trazer o meu tecido até aqui nessa marcação e vou alfinetar. Se vocês quiserem passar ferro também, vou alfinetar aqui. E aí, eu tenho essa parte pronta. Ó, alfinetadinho. A gente repete o mesmo processo do outro lado. Aqui tá sem marcação porque eu já passei o ferro e o ferro apaga a caneta. Fiz isso, eu vou vir aqui pro viés da minha gola. Eu tô aqui com o meu viés, eu vou posicionar o meu viés. Deixa eu cortar esse excesso aqui, para ficar mais retinho para vocês verem. Vou posicionar o meu viés aqui por cima, no lado do direito, e vou costurar ele ao redor da gola toda, com margem de 1 centímetro, lembrando de não puxar o viés. Vocês vão costurando e vão posicionando o viés para que depois ele vire direitinho, certo? Vou costurar e a gente já volta praticamente para encerrar a peça. Costurei o meu viés. Aqui na ponta, ó, a gente vai cortar isso aqui na diagonal para eliminar o excesso de tecido. E aí, a gente vai fazer o mesmo processo do viés da cava. Vamos fazer piques ao redor dele todo. E vamos refilar.
refilei, fiz os piques. Agora a gente vai dobrar, trazendo ele até aqui na nossa costura e dobrar de novo. Quando eu dobrar de novo, eu vou alfinetar aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Eu vou ter que costurar. Vocês estão vendo que desse lado aqui dá para ver a faixinha do abotoamento, certo? Do outro lado, deixa eu virar aqui, deixa eu ver se dá para ver direitinho. Ó, desse lado vocês veem, desse outro lado que é onde nós efetivamente vamos costurar o viés, vocês não veem. Então, vocês vão alfinetar aqui, levando em consideração o lado que tá o nosso abotoamento, para não costurar em cima dele. Ó, coloquei o viés, o alfinete, tá vendo aqui a pontinha do alfinete? Então, eu sei que eu preciso costurar a partir daqui, para que depois eu possa virar esse abotoamento, certo? Costurei o viés, já coloquei aqui a minha etiqueta. As minhas etiquetinhas são etiquetas de cetim da BV Etiquetas. Eu vou deixar o contato deles aqui na descrição do vídeo para vocês. E aí, nós vamos vir aqui embaixo, ó, e vamos passar uma costurinha com 1,5 cm de margem, tá? Então, a gente usou até agora sempre margem de 1 centímetro. Aqui embaixo, a gente vai usar margem de 1,5 cm. Ó, costurei, deixa eu ver se dá pra mostrar bem aqui, tá vendo? Vocês não conseguem notar que a costura termina exatamente onde termina essa dobra aqui. Deixa eu ver se do outro lado dá pra ver melhor. Ó, tá vendo? Bem onde termina a dobra. Vou cortar na diagonal aqui, de forma que eu não chegue no final da minha dobra. E aí, eu vou jogar essa dobra aqui pro avesso. Vou acertar direitinho aqui embaixo e depois eu acerto direitinho lá em cima. Quando eu fizer isso, vocês vão notar que aqui embaixo na barra, ele já faz uma dobra. Então, a gente vai aproveitar para fazer a nossa bainha. Aqui já vai estar delimitado, ó. E aí, é só essa parte aqui de cima dobrar aqui para dentro. E a gente já tem a nossa bainha, a gente vai ter esse acabamento aqui embaixo. E aí, é só costurar da mesma forma que a gente fez lá na gola, a partir dessa dobra aqui, que vai ser do abotoamento. Ó como é que fica a barrinha, como é que fica bonitinho embutida aqui. Agora, é só costurar, margeando aqui certinho. Costura feita. E a nossa peça tá prontinha. Agora, é só colocar os botões. Se vocês verem aqui, eu já fiz as marcaçõezinhas para os meus botões. A gente vai colocar um botão a cada 5 centímetros. Vocês podem usar tanto o botão de pressão quanto o botão de casinha, não tem problema. Eu gosto muito desses botões Ritas. Todos os meus botões são lá da Acessórios para Patchwork. Vou deixar também o contato deles aqui, ó. Eu gosto dessa variedade de cores que eles têm. Dá até para fazer uma brincadeira. Esses aqui são os de corações, mas aí tem os redondos, tem tamanhos diferenciados, um mais lindinho que o outro. Então, a gente vai colocar um botão a cada 5 centímetros. E, para quem estiver participando do desafio, aqui no canal tem um vídeo de como fazer esse laço. Vocês vão fazer esse laço e vão costurar aqui no centro da peça, tá? E aí, lá no post que eu vou deixar no grupo, para vocês postarem a peça de vocês com o desafio, vocês vão postar a foto da peça dessa forma, peça por fora, e eu quero também uma foto da peça por dentro, para eu ver que foi feita com a costura francesa, certo? Então, é isso, meninas, esse é o nosso desafio desse mês. Quem tá chegando agora que não tá entendendo muito bem, lá no nosso grupo, tem todas as explicações. O desafio, além de estimular vocês a costurarem mais, ele ainda dá brinde para vocês. Então, corre lá pro grupo. Se inscrevam no canal, mandem a solicitação de vocês para participar do grupo para poder ter acesso aos moldes. Lembrando que perfis sem fotografia não são aceitos, então coloca uma fotinha de vocês no perfil. Respondam as perguntas, porque é mais rápido para vocês serem aceitas. E é isso, meninas, até a próxima!